Olá, sou o professor Luiz do canal Matemática for All. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nesta aula, nós vamos resolver esta questão em geometria. Nós temos aqui um semi-arco, ou se você preferir, uma semicircunferência de diâmetro AB. Está aqui o centro desta semicircunferência. E essa semicircunferência, nós temos aqui o raio OC, isso aqui é raio, tá, dessa semicircunferência, e o segmento OB, evidentemente, também é raio, formando aqui um ângulo de X graus, tá? Eu não sei a medida deste X aí, de quantos graus tem esse ângulo aí, o ângulo COB, esse aí eu não sei, é isso que nós queremos calcular. Ele nos informou o valor desse arco aqui, ó. O arco DC mede 50 graus, tá? E o outro detalhe é que os segmentos AD, isso aqui AD é uma corda, tá? É uma corda desse semicírculo. E OC é o raio. Esse aqui é o raio. Então, eu vou dizer para vocês o seguinte, que esses dois segmentos, AD e DC, são paralelos, tá? Então, informou aí, nos deu essas informações e pediu para que calculemos o valor de x. Vamos à resolução. Para resolvermos essa questão, nós vamos usar o conhecido ângulo inscrito, tá? Então, já ouviu falar do ângulo inscrito? Nós temos aqui uma circunferência. Aí eu vou pegar aqui, ó, duas cordas desta circunferência, tá? Observe que tem aqui um ponto, está na circunferência, e os lados deste ângulo aí que eu acabei de formar, ó, os lados desse ângulo são secantes a essa circunferência, ou seja, ela encontra a circunferência lá naquele outro ponto lá do outro lado. Nós chamamos isso aí, esse Vzinho que acabamos de fazer, tá? Esse ângulo aqui, ó, nós chamamos isso aí de ângulo inscrito, tá? Para este ângulo aqui, nós vamos chamar de alfa. Então, tá aí o ângulo inscrito alfa. Todo ângulo inscrito em uma circunferência, ele tem um ângulo central correspondente, que seria este aqui, ó. No nosso caso, seria este, que nós vamos chamar de beta. Tá? Correspondente porque, observe, esse arco aqui, ó. Então, o ângulo central beta compreende esse arco. E esse mesmo arco aí, ó, que está subentendido este ângulo inscrito. Quando isso acontecer, nós dizemos que alfa, ou seja, o ângulo inscrito, sempre vai ser a metade do ângulo central correspondente, tá? Então, observe, tem essa correspondência aí. Então, por exemplo, se esse arco aqui, ó, medir 100, suponhamos que ele mede 100 graus. Então, esse alfa aqui, ó, ele vai medir necessariamente, tá? Ou obrigatoriamente, 50 graus, a metade. E essa é a ideia que nós vamos usar aqui ao lado, tá? Para resolver a nossa questãozinha. Preste bem atenção aqui, ó, no que nós vamos falar. Nós temos aqui um ângulo central. Esse ângulo central foi dado, tá? Esse aqui, ó. Este ângulo central aqui foi dado, cuja medida é x, nós vamos chamar de y, tá? Eu não sei esse valor aqui, ó. Esse valor não foi fornecido, ó lá, no nosso exemplo, ó, não foi fornecido o valor desse arco CB ou BC, tá? Então, nós vamos calcular daqui a pouquinho, da seguinte maneira, ó. Lembrando que como os segmentos AD é paralelo ao segmento OC, ou seja, a corda é paralelo a esse raio aqui, aí eu posso dizer que esse ângulo aqui, ó, também tem medida X. Tem a mesma medida daqui, tá? Deste ângulo central, do ângulo central. Aqui é o ângulo central, COB é um ângulo central, tá? E aqui o X, observe que qual é o arco que ele subentende, ó. Esse X aqui, ó, ele vai compreender esse de 50, vamos marcar aqui, ó, de D até C, mas ele vai de C até B, ó, ele compreende toda essa faixa. Então, esse aqui seria DB seria o arco
que corresponde ao ângulo inscrito, esse ângulo que nós chamamos de x, que é o ângulo A, tá? Esse ângulo aqui, ó, corresponde a esse ângulo, que é um ângulo inscrito. Então, esse ângulo inscrito tem medida 50 mais esse pedacinho aqui que nós chamamos de y, 50 mais y. Então, esse arco aí, ó, DB, ele vai ser, para encontrar o valor de x, esse x vai ser a metade daquele arco ali, tá? Que o ângulo central que corresponde a ele vai ser esse ângulo aqui, ó. Deixa eu marcar aqui para vocês perceberem, percebam, ó. Eu vou colocar aqui, daqui até aqui, ó, seria este ângulo central todo aqui, ó. Esse ângulo central corresponde a DC, a esse arco, corresponde ao ângulo inscrito de medida x. Tem a mesma medida do ângulo central x aqui. Bom, isso vai ser bacana porque, como eu faço para calcular x? Esse x aqui vai ser o arco DB, que é 50 mais y, dividido por 2, tá? O ângulo inscrito é a metade do ângulo central correspondente, que é esse DB. O ângulo central seria o arco DB. Só que tem um probleminha bacana, tá? Só que esse x aqui, ó, só que o x aqui, ele tem a mesma medida aqui, ó, x. E nós sabemos que este x aqui, ó, ele corresponde a esse arco central, CB ou BC, corresponde a esse arco aqui, ó. O x corresponde a esse arco. Qual é a medida desse arco central? É y. Então eu posso trocar aqui, ó, tranquilamente. Eu posso trocar o x por y. A medida deste x é a medida do arco BC, que é y. Então, y é igual a 50 mais y sobre 2. Daqui eu concluo, ó, 2 está dividindo, passa multiplicando o y, vai ficar 2y é igual a 50 mais y. Aí 2y, aquele y que está lá do outro lado passa para cá subtraindo, menos y é igual a 50. Aí eu concluo que y é igual a 50 graus. Fácil assim, tá? Então, usamos aí a propriedade de ângulo inscrito para encontrar o valor daquele x ali, tá? Então, o y mede 50 graus, tá? E observe que o x aqui vai medir 50. Esse x aqui, ó, nesse ponto aqui, ele não é ângulo inscrito, ele é ângulo central, tá? E a sua medida é 50 graus. Tá aqui, ó, esse x aqui mede 50 graus. Tá? Esse arco aqui também tem 50 graus, ó. Observe, ó, tem uns 50 graus aqui. Aqui eu tenho 50 graus, ó, 50 mais 50 vai dar 100 graus. E esse arco aqui, AD, ó, só pode ser 80, porque a meia volta é um arco de 180 graus. Mas o que queríamos calcular é o valor de x, do ângulo x, e o ângulo x, a sua medida é 50 graus. Tá aí resolvido, espero que tenha entendido. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho e não esqueça de dar um joinha. Eu aguardo vocês numa próxima aula.